Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20. Diz assim a leitura do texto bíblico: Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Segundo a percepção do evangelista João, o contexto desse capítulo aqui é o contexto da mulher de Samaria, onde Jesus encontrou aquela mulher no poço de Samaria, numa cidade samaritana chamada Sicar. É numa região da Cisjordânia, se eu não me engano. Cisjordânia, a região que está em guerra hoje em dia, né? Mas é lá nesse lugar, se eu não me engano, né? Vamos confirmar isso. Mas esse poço está nesse lugar. E Jesus, na hora sexta, ao meio-dia, senta-se nesse poço e aguarda o tempo passar. De repente, uma mulher chega para tirar água nesse poço. E no diálogo que Jesus teve com a mulher, eles chegaram nesse ponto em que a mulher percebeu que Jesus era um profeta. E ele evocou, né, o significado daquele lugar. Era um lugar que tinha significado. E o que eu estou falando hoje é sobre os significados dos lugares. Qual o valor do significado? Ela disse assim: os nossos pais adoravam nesse monte. Esse monte é o Monte Gerizim, nessa cidade samaritana chamada Sicar, que hoje seria a Cisjordânia. E ela diz também: entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, porque já era uma tradição judaica a adoração em Jerusalém, todos os anos eles subiam para Jerusalém. Mas o fato é que era um local geográfico, físico. Tudo que é evocado nesse versículo é o local geográfico. Hoje nós estamos reunidos aqui numa geografia, né? Num local. Estamos aqui, se a gente tirar as coordenadas desse lugar, vai aparecer no Google, nos mapas, né, onde realmente nós estamos. Mas o texto não termina assim. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, e nem em Jerusalém, adorareis ao Pai? A hora vem e já chegou. Essa hora já chegou. E faz tempo que essa hora chegou. Essa hora, ela chegou quando Jesus se manifestou em carne no nosso meio, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. No princípio era Ele, era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele. E agora Jesus aqui está dizendo: a hora vem, não adorará ao Pai, nem no monte, nem em Jerusalém, em nenhum lugar. O que não é um lugar geográfico, não é um lugar físico, não se trata de lugar geográfico, não se trata de um lugar com um endereço já determinado. Ele mais adiante vai dizer qual o local. Jesus diz assim: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Toda vez que nós ligamos a adoração a Deus, a percepção de Deus, a comunhão com Deus ao local,
É fato, como o texto diz, que você está adorando o que você não conhece. Porque não é nesse monte. E não é em Jerusalém. E não é na rua lá onde está a casa do Gustavo. Não é lá o local da adoração. E ele diz assim em versículo 23, mas a hora vem e já chegou há mais de 2000 anos. A hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E não se trata de um local físico, geográfico. Se trata de uma percepção por fé dentro do seu interior. Adorar em espírito e em verdade é adorar em essência. É comunhão em essência. Não é o local. Quando nós nos aproximamos de Deus pelo local, nós estamos adorando não o que conhecemos. Isso tudo foi quebrado por Jesus. Foi destruído tudo isso por Jesus na cruz. Porque o Pai procura os seus adoradores espalhados por todos os lugares. Aqueles que o adorem no Espírito, que o conhecem no Espírito, não que o conhecem na geografia. Jesus disse, o reino de Deus não é um reino de aparência visível. Nem dirão, ei-lo aqui ou acolá, porque o reino está dentro em vós. É neste lugar que você o adora em espírito e em verdade. Quando nós falamos da santa cidade, a cidade de Jerusalém, aquela que desce do céu, e que nós somos habitantes dessa cidade. O livro de Apocalipse diz que naquela cidade não havia santuário, porque Deus é o próprio santuário. E Deus, em Jesus, Ele tabernaculou-se. Deus veio habitar dentro dos homens. Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus, quando Ele chegou diante do templo, que era uma das obras mais grandiosas da sua época, e os fariseus, os escribas, os sacerdotes, diziam para Jesus, olha só que construções, olha só, quão grandes são essas construções, olha que coisa mais linda. E quantas vezes nós nos admiramos das construções? Quantas vezes nós admiramos das construções que os homens fizeram como casa de Deus? Veja, no Brasil tem um templo em São Paulo chamado Templo de Salomão. Quantos templos gigantes! E agora Jesus olhou para o templo de Herodes, que era o templo da época de Jesus, e disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E de fato aquele templo foi destruído. Depois que Jesus morreu, esse templo lá no ano 70, com a invasão de Roma em Jerusalém e a dispersão dos judeus pelo mundo inteiro, aquele templo foi destruído. E de fato não ficou pedra sobre pedra. Mas Jesus, naquela mesma ocasião, dizendo assim, eu destruirei esse templo e em 3 dias o reedificarei. Mas ele não falava de um templo físico. Ele falava
de uma glória, a glória da segunda casa. A glória da segunda casa é a glória maior, porque é a construção de Deus dentro do espírito humano. Não é nesse monte, mulher. Não é em Jerusalém. Não é em pedra, tijolo, madeira. Não é em lugar nenhum. Não tem um endereço fixo. Tem um espírito aberto, um coração aberto, que deseja ter comunhão com Ele, ter conexão com Ele. Isso é espírito e verdade. Jesus disse para Nicodemos: o vento sopra aonde quer. E hoje o vento está soprando em qualquer lugar nesse planeta, onde ele quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Todo que é nascido do Espírito, porque o que é nascido na carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então aquele que teve a percepção do vento, aquele vento que sopra onde ele quer. Não, o Espírito está lá, naquele lugar. Não, o vento sopra onde quer. Porque não é no monte, não é em Jerusalém, não é no Templo de Salomão em São Paulo, não é nos templos que foram erguidos pelos judeus, não é em tantos templos de pau e pedra que estão sendo edificados em todos os lugares. O vento está soprando onde quer, e aquele que ouve a sua voz recebe essa comunhão em espírito e em verdade, porque Deus está procurando esses. O escritor de Hebreus disse: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o coração. Precisamos apenas de uma voz no nosso ouvido e um coração aberto para receber a comunhão de Deus no Espírito. Não há mediador entre Deus e os homens. Não há nenhum outro mediador. Apenas um vento soprando. O vento de Deus, o vento do Espírito, que sopra. E quando a pessoa tem aquela percepção do seu espírito, ela tem automaticamente a comunhão com o reino de Deus, que é o reino do Espírito. Não é um reino geográfico, é um reino espiritual. O reino de Deus está dentro em vós. Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pensa. Será que eu vou ter que ir lá no outro lado do planeta para que eles recebam a percepção do Espírito que está na minha vida? Em qualquer lugar do mundo, Deus está se manifestando no espírito das pessoas. Não há templos erguidos nesse reino. A cidade não tem santuário. O próprio Deus, que é Espírito, é o santuário. Deus é Espírito. O Pai procura adoradores que tenham essa experiência com Ele no seu espírito, no seu interior. Não é em Jerusalém, não é no Monte Gerizim,
Não há lugar específico. É dentro de nós, é dentro do nosso espírito. A hora já chegou. Não existe mais um véu diante de você para ser rasgado. Você tem acesso livre a esse lugar. Lugar de adoração, lugar de comunhão, lugar que você tem essa comunhão com Ele na sua experiência espiritual, na sua idade espiritual, no seu tempo de comunhão, à medida que você crê, à medida que você se envolve com o Espírito de Deus, com o Espírito de Cristo, com o Espírito do Evangelho, com esse Deus que é Espírito e é verdade. Não há como ensinar o que é adorar em Espírito e em verdade. Nós precisamos ter um relacionamento em Espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. E o que importa é que os verdadeiros adoradores o conheçam e tenham experiências com Ele, no seu Espírito. Você sabe porque sabe, porque sabe. É dentro de você que isso acontece. Por isso que ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ele entra, ceia com você e você ceia com ele. Isso é comunhão. Ceia é comunhão. Mesa de comunhão. Você tem uma mesa de comunhão. Estou falando da mesa da comunhão. E esse texto de Hebreus fala sobre essa mesa de comunhão. Então você ceia com Ele e Ele com você. Mas isso é uma comunhão de espírito. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Olha só que tremendo. Escute. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale, o que de fato é importante, o que você precisa saber, no que você precisa acreditar, é isso. É que você deve estar com o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos os que com isso se preocupam. O importante é você estar com o coração confirmado com graça. O importante não são os alimentos. Olha só o que ele diz, versículo 10. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram em tabernáculo. Se a comunhão é por intermédio do tabernáculo, do templo, do tijolo, da madeira, o nosso coração tem que ser confirmado com graça. Nós possuímos um altar que não tem direito de comer os que ministram nesse tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Isso faz uma alusão aos ritos de aproximação de Deus, ao que tinha que ser feito para que a pessoa tivesse o acesso à graça. Hoje não, nós temos a graça. Nós temos a graça. Você não pode ter acesso à graça por intermédio desse tipo de mesa. A mesa da comunhão deles era essa. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora do tabernáculo, fora da cidade, fora da porta.
Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Entre nele, fora do culto ao tijolo, à madeira, à pedra, ao templo, ao sacerdócio humano. Saia desse culto e leve o seu vitupério. Então a mesa da comunhão, a mesa não daqueles que ministram no altar, num tabernáculo feito por mãos humanas. Nós somos ministros de uma nova aliança. Nós somos ministros de uma aliança superior. Nós somos ministros do Espírito. Nós somos ministros daqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. E isso começa quando o vento sopra onde Ele quer. Não num local determinado por mim, ou por você, ou por qualquer um outro sacerdote, ou ministro, ou líder. É aqui que o vento está soprando. É aqui que é a visão, é aqui que é isso, é aqui que é aquilo. O Espírito está soprando onde Ele quer. Ouves a sua voz, não sabe onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido de Deus. Não é nascido de uma igreja, não é nascido de um templo, não é nascido de um sacerdócio humano, não é nascido de um sacerdócio terreno. O nosso sacerdócio é um sacerdócio eterno, ministrado dentro de nós, dentro do Espírito. Deus não é servido por homens. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus opera dentro do nosso espírito, opera dentro da nossa consciência, opera no nosso coração, opera na nossa alma, nas nossas emoções, nas nossas vontades. Amém? Saiamos fora do arraial. É aí, nesse lugar. Não é no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. A hora vem e já chegou há muito tempo, em que os verdadeiros adoradores conhecem a Deus, porque sabem que é Deus, porque é no seu Espírito, é comunhão, Deus é Espírito, e assim importa que você o adore em Espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. É isso aí que eu tinha para falar para vocês hoje, só isso. Amém?